Não fique ansioso com sua vida. Mensagem de John Piper. Texto Mateus capítulo 6, versículos 24 a 34. Existem alguns reis que acham muito eficaz manter seus súditos em constante ansiedade. Se as pessoas estão preocupadas com sua vida e preocupadas com a origem de sua próxima refeição, talvez estejam mais dispostas a cumprir as ordens do rei para obter a comida de que precisam no depósito do rei. A ansiedade os mantém em seu lugar. O medo torna a monarquia firme. Mas uma das maiores coisas sobre Jesus é que ele não quer que seu povo fique ansioso. O ponto principal do texto de hoje é que Deus não assegura sua realeza cultivando ansiedade. Pelo contrário, o objetivo da realeza de Deus é nos libertar da ansiedade. Deus não precisa nos manter ansiosos para estabelecer seu poder e superioridade. Em vez disso, Ele exalta seu poder e superioridade trabalhando para acabar com nossa ansiedade. Se você nasceu de novo, se você se afastou do pecado e está seguindo Jesus como Senhor na obediência da fé, a vontade dele para você nesta manhã é que você não fique ansioso por nada, mas que você desfrute de profunda serenidade, paz e segurança. Jesus falou essas palavras em Mateus 6, 24 a 34 precisamente para você, para ajudá-lo a superar o que quer que esteja deixando você ansioso esta manhã. Suponho que escolhi este texto hoje tanto para mim quanto para qualquer pessoa. Sinto-me ansioso sempre que volto de férias. Parece que costumava ser quando eu voltava para a escola depois de um longo verão. Eu não tinha certeza se ainda seria capaz de escrever. Ou talvez esse novo professor exigisse muitas revisões orais de livros na frente da classe. Mas minha luta contra a ansiedade não ocorre apenas no final das férias. Acordo ansioso praticamente todas as manhãs. Provavelmente é alguma peculiaridade estranha em minha personalidade, ou talvez algum resquício de educação parental desequilibrada, ou mais provavelmente porque há pecado em minha mente e coração todos os dias. Seja qual for o motivo, é uma experiência muito real que eu odeio e tenho que lidar todos os dias. Portanto, este sermão é para mim. Provavelmente vou verificar esta fita na biblioteca em algumas semanas e ouvi-la cedo alguma manhã, quando estiver pulando na minha corrida antes do café da manhã. Mas sei que o problema não é só meu. Recebi uma carta de uma jovem de outro estado na semana passada, que havia acabado de terminar um relacionamento com um homem porque ele simplesmente não assumiu nenhuma liderança espiritual em seu relacionamento. Ela encerrou sua carta assim: "Quero muito viver uma vida que honre a Deus, e foi fácil sair por um tempo em um sonho pensando em ser esposa e mãe. Mas, sem um homem que realmente confia em Deus, não é nada, apenas dor de cabeça. Às vezes perco a esperança de que existam homens que realmente vivam assim, mas sei que existem. Então continuarei confiando no melhor de Deus para mim. Há muitos jovens que estão ansiosos para saber se algum dia vão se casar. A realeza de Deus e nossa ansiedade, nossa luta comum. Na semana passada recebi outra carta de David Jagger, um de nossos missionários que serve na Libéria. David foi muito honesto sobre algumas das lutas de viver na aldeia com o povo Gola. Ele disse: "Ao olhar o futuro de nosso trabalho aqui na Libéria, sinto-me muito ansioso. Eu me pergunto se os muçulmanos ouvirão nossas explicações com o coração aberto. Eles vão acreditar. Eu me preocupo com um punhado de crentes aqui. Eles mudarão alguns de seus caminhos e andarão em obediência. O estudo de idiomas é uma fonte contínua de ansiedade, assim como a preparação para estudos bíblicos e sermões, e assim por diante. Os missionários ficam ansiosos, os jovens ficam ansiosos, os pastores ficam ansiosos, todo mundo fica ansioso. Precisamos de uma palavra do Senhor Jesus nesta manhã para nos lembrar que seu reinado não é construído sobre a ansiedade de seu povo. Ele se fez rei sobre nós com o propósito oposto, a saber, tirar nossa ansiedade. Em minha própria vida, a simples declaração do Senhor de que Ele não quer que eu fique ansioso tem uma grande tendência de me dar paz. Mas quando você adiciona a ela as razões que Ele dá por que não precisamos ficar ansiosos, sua palavra se torna tremendamente poderosa. Portanto, vamos passar o resto do nosso tempo examinando algumas dessas razões em Mateus 6, 24 a 34.
Todos podem ver claramente que o ponto principal deste texto é que os discípulos de Jesus não devem ficar ansiosos. Versículo 25: Não andeis ansiosos pela vossa vida. Versículo 31: Não andeis ansiosos dizendo que havemos de comer. Versículo 34: Não andeis ansiosos com o amanhã. Portanto, uma coisa deve soar em seus ouvidos quando você sair esta manhã, a saber, Jesus não quer que eu fique ansioso. Mas essa é apenas a maneira negativa de afirmar o ponto principal desta passagem. Há uma maneira positiva encontrada no versículo 33, ou seja, em vez de ficar ansioso, busque primeiro o reino de Deus. Em outras palavras, quando você pensar em sua vida, em sua comida, em suas roupas, em seu cônjuge, em seu trabalho ou em sua missão, não se preocupe com isso. Em vez disso, faça de Deus o rei naquele caso e naquele momento, e entregue a situação ao seu poder real e faça sua vontade justa com a confiança de que Ele trabalhará para você e atenderá todas as suas necessidades. Buscar a realeza de Deus em primeiro lugar, em todos os assuntos e em todos os momentos da vida, é uma maneira emocionante de viver. É cheio de liberdade, paz e alegria e aventura e dificuldades, e vale a pena. Se você acredita na realeza de seu Pai Celestial, não precisa se preocupar com nada. Vejamos algumas das razões. Vejo pelo menos 8 razões que Jesus dá para que seus discípulos não fiquem ansiosos. O tempo é curto, mas tentarei mencioná-los todos. Quem sabe qual deles pode ser perfeitamente elaborado para atender a sua necessidade especial. A primeira é dada no versículo 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Por quê? Porque a vida é mais do que comida, e o corpo é mais do que roupas. O que isto significa? Por que tendemos a ficar ansiosos com comida e roupas? Porque há 3 coisas que perderíamos se não tivéssemos comida e roupa. Primeiro, perderíamos alguns prazeres. A comida tem um gosto bom, dá gosto de comer. Em segundo lugar, perderíamos alguns elogios humanos e olhares de admiração se não tivéssemos roupas bonitas. Em terceiro lugar, perderíamos uma vida longa se não tivéssemos comida ou não estivéssemos protegidos do frio com roupas quentes. Assim, ficamos ansiosos com comida e roupas porque não queremos perder os prazeres físicos, o elogio humano ou a duração da vida. E a isto Jesus responde: se estáis tomados pela ansiedade destas coisas, perdestes de vista a grandeza da vida. A vida não foi dada principalmente para prazeres físicos, mas para algo maior, o desfrute de Deus. A vida não foi dada principalmente para a aprovação do homem, mas para algo maior, a aprovação de Deus. A vida nem mesmo foi dada principalmente para extensão nesta terra, mas para algo maior, a eternidade com Deus na era por vir. Não devemos nos preocupar com comida e roupas, porque comida e roupas não podem fornecer as grandes coisas da vida, o gozo de Deus, a busca de seu gracioso favor, a esperança da eternidade em sua presença. Ficamos ansiosos com comida e roupas na mesma medida em que perdemos de vista os grandes propósitos de uma vida centrada em Deus. A segunda razão que Jesus dá para não ficarmos ansiosos está no versículo 26. Observai as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Você não tem mais valor do que eles? O que vemos quando olhamos para os pássaros não é uma lição de preguiça. Eles cavam suas minhocas e arrebatam seus insetos e enchem seus ninhos com cordas e folhas. Mas Jesus diz que é Deus quem os alimenta. O que vemos quando olhamos para os pássaros é uma criatura que não age como se Deus fosse apenas um provedor misericordioso hoje, mas não o será amanhã. Os pássaros não acumulam coisas ansiosamente para o dia da morte de Deus. Eles fazem seu trabalho como se, quando o sol nascer amanhã, Deus ainda seja Deus. Quanto mais então devemos contar com a realidade e a misericórdia de Deus amanhã, já que não somos pássaros brutos, mas filhos de nosso Pai Celestial. A maior diferença entre um discípulo de Jesus e um pássaro é que temos a capacidade de honrar a Deus pela nossa fé. E Deus valoriza o exercício da nossa fé mais do que valoriza os pássaros. Portanto,
Não devemos ficar ansiosos porque os pássaros nos ensinaram que Deus pode trabalhar por nós amanhã tanto quanto hoje. A terceira razão para não ficar ansioso está no versículo 27. E qual de vós, estando ansioso, pode acrescentar um côvado ao tempo de vida? O argumento é muito pragmático. A ansiedade não leva a lugar nenhum, não adianta nada. Qualquer que seja o problema que está causando ansiedade, você pode ter certeza de que sua ansiedade não diminuirá o problema. Isso só vai deixá-lo infeliz enquanto você tentar lidar com isso. Portanto, não fique ansioso, é inútil. A quarta razão que Jesus dá para não ficar ansioso está nos versículos 28 a 30, desta vez dos lírios. E por que você está ansioso com roupas? Considere os lírios do campo, como eles crescem. Eles nem trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Mas se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está viva e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vocês, homens de pouca fé? Quando você olha para um lírio, que não tem vontade própria de trabalhar e fiar, mas adornado com belas formas e cores, se você acredita em Deus, deve tirar pelo menos esta conclusão: Deus se deleita em adornar as coisas. Mas se seu deleite encontra expressão em adornar a grama, que está aqui hoje e amanhã se foi, então certamente seu deleite em adornar se expressará em como ele veste seus filhos. Mas alguém pode protestar: Deus não me adornou. Ele não adornou os pobres cristãos de nossa terra ou de além-mar. Tem certeza? Muitos poucos de nós estão vestidos como Salomão, verdade, mas não poderíamos fazer nosso trabalho se estivéssemos. Gostaria apenas de fazer esta pergunta: onde você já viu um discípulo de Jesus que não tinha o adorno necessário para fazer o que Deus o chamou para fazer? Tome cuidado, não meça a perfeição da provisão de Deus por algum padrão abaixo de seu chamado. E não se esqueça de que quando terminarmos de carregar nossas cruzes sobre ombros feridos nesta vida como Jesus, haverá vestes reais para todos nós. A quinta e a sexta razões pelas quais um seguidor de Jesus não deve ficar ansioso são dadas no versículo 32. Não devemos ficar ansiosos com o que comemos, bebemos ou vestimos, porque os gentios procuram todas essas coisas, e seu Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. A ansiedade pelas coisas deste mundo nos coloca no mesmo nível do mundo dos incrédulos. Isso mostra que realmente somos muito parecidos com o mundo naquilo que nos faz felizes, e isso não deveria ser. Também mostra que achamos que nosso Pai Celestial não conhece nossas necessidades, ou talvez não achemos que Ele tem o coração de um Pai amoroso. A ansiedade mostra que estamos muito perto do mundo e muito longe de Deus. Portanto, não fique ansioso. O mundo não tem nada eterno a oferecer, e seu amoroso Pai Celestial conhece suas necessidades agora e para sempre. A sétima razão para não ficar ansioso, no versículo 33, é que quando você busca primeiro o reino de Deus, Ele trabalha para você e provê todas as suas necessidades. A melhor razão para parar de ficar ansioso é que, quando você o fizer, Deus começará a ficar ansioso por você. É uma tolice insistir em carregar fardos ansiosos que Deus prometeu carregar para nós quando colocamos sua honra real em primeiro lugar em tudo o que fazemos. O último argumento no versículo 34 diz: Não andeis ansiosos pelo amanhã, porque o amanhã se preocupará consigo mesmo. Deixe o próprio problema do dia ser suficiente para o dia. Em outras palavras, Deus designou para cada dia sua porção de prazer e angústia, e como seus dias, assim será sua força. Portanto, não se aproprie dos problemas atribuídos por Deus para amanhã. Não os apresente hoje na forma de ansiedade. Acredite que Deus será Deus amanhã. O ponto principal de tudo isso é claro e inequívoco. Jesus não quer que seus seguidores fiquem ansiosos. Ele não assegura seu reino mantendo seus súditos em estado de preocupação. Pelo contrário, de acordo com o versículo 33, quanto mais primordial, mais central se torna seu reinado em nossas vidas, menos ansiedade teremos. Jesus veio, viveu, morreu, ressuscitou dos mortos para que pudesse reinar como rei sobre um povo livre de ansiedade. Então venha para Jesus.
Abandone todas as outras lealdades. Faça seu voto de lealdade ao Rei dos Reis e procure em primeiro lugar, em tudo o que fizer, tornar conhecido o reinado dele sobre sua vida. 8 razões para combater a ansiedade. Primeiro, a vida é mais do que comida e roupas. Segundo, os pássaros confiam em Deus. Terceiro, a ansiedade é inútil. Quarto, Deus se deleita em adornar. Quinto, os incrédulos são ansiosos. Sexto, seu Pai Celestial conhece suas necessidades. Sétimo, Deus carregará seus fardos. Oitavo, uma porção para cada dia. Somente este, é o caminho para a libertação da ansiedade. Amém.